Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né, estar aqui para adorar, louvar a Deus por tudo que o Senhor tem feito para nós. Realmente Deus é maravilhoso para conosco. Ele é completo e completa tudo aquilo que nos falta de uma forma maravilhosa, pensando em cada detalhe de nossas vidas, né? Estamos congregados, todos congregados aqui, e Deus tem um plano perfeito para a vida de cada um de nós, né? Vamos então adorar a Deus através dessa música. Seja glorificado e adorado em toda a terra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, Senhor, derramado por cada um de nós. Amém. Abençoe, Senhor, cada igreja reunida, Senhor, teu povo reunido adorando a Ti, Senhor. Amém. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ama como nós somos, nos aceita como somos. Que o Senhor possa estar nos aperfeiçoando a cada dia no teu amor, Senhor. Pai, inunda-nos com teu Santo Espírito e nos enche, Senhor, a cada manhã. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado.
ter mandado Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar, Senhor, pelos nossos pecados. E hoje temos esperança porque Ele ressuscitou e está vivo em nossos corações. Pai amado, obrigada, Senhor, que Tu possa estar cuidando de cada um, Senhor. Teu povo, que o Senhor possa estar realmente abençoando, nos alimentando com a Tua palavra e nos fortalecendo a cada dia, Senhor. Que possamos também ouvir a Tua palavra e obedecer, Senhor. Seguir os Teus mandamentos. E assim, como o Senhor nos ama, que nós possamos amar uns aos outros. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar mais uma música. Espírito, enche a minha vida. Espírito Santo é Deus e Ele que cria todas as coisas. Ele que criou junto com Deus Pai, Deus Filho e sustenta todas as coisas. E também, quando enche as nossas vidas, sentimos a paz, a alegria, né? Então vamos cantar essa música. Espírito, enche a minha vida. O texto de hoje é João 14, 16 a 26. Então, vamos ficar de pé e ler esse texto. Então, João 14, 16 a 26. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos, eles obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e
e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos dele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhe disse. Vamos sentar. A gente vê que o mundo está cada vez pior. A gente vê isso vendo a situação, terremotos, enchentes, guerras, doenças de todo tipo e crises que nós vemos em todo o mundo. Então, será que a gente que é cristão está imune a tudo isso? Claro que não. Deus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, Deus promete vitória, mas não que a gente não passe pelas crises, pelas aflições, não é? Então, quantas vezes a gente se sente só desesperado, desorientado? Muitas vezes sentimos assim, embaixo, não é? Então, estava começando há 2 dias atrás, a Alice, quando veio para São Paulo, conheceu a Jesus e conheceu a nossa família. E conheceu como é bom ter esse convívio, uma família cristã. Então, ela sentiu como se estivesse em casa, convivendo com a nossa família. E como é bom a gente ser acolhido no momento de desespero. Amigo verdadeiro, ter amigos verdadeiros, sermos bem acolhidos pelos amigos. Como é gostoso, como é bom esse sentimento, não é? E Jesus escolheu os 12 discípulos e Jesus era verdadeiro amigo daqueles 12 discípulos. E Jesus então passava segurança para os discípulos. Os discípulos estavam satisfeitos, felizes com a presença de Jesus. Então, mas Jesus sabia que estava a ponto de ser crucificado e deixar esse mundo. Então Jesus prometeu. Ele está preocupado com os discípulos, prometeu que o Espírito Santo estaria acompanhando depois que Jesus deixasse a terra. Então, em relação ao Espírito Santo, eu queria pensar sobre 3 pontos nesta manhã. Sobre a primeira coisa, o Espírito Santo fez amado pelo Pai, depois sobre Deus Trio, sobre o Espírito Santo. Em versículo João 14, 16, nós lemos agora há pouco, mas diz o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Outro conselheiro. Tem outra versão que fala que é consolador. Outro consolador. Jesus orou ao Pai a favor dos discípulos, porque o Espírito Santo ia substituir a presença física de Jesus Cristo. Jesus então rogou ao Pai, orou ao Pai, para que os discípulos pudessem suportar todos os ataques do inimigo, todos os problemas que iam surgir para os discípulos, vários contratempos que iam surgir ainda, Então nós precisamos do Espírito Santo, nós também, não só os discípulos, nós também precisamos do Espírito Santo para termos forças para enfrentar tantas
tantos problemas que o inimigo nos traz. Não é? A gente sofre não só pelos problemas externos, né? Como crises financeiras, coisas assim, né? Doenças, né? Mas a questão interna, nossas fraquezas. Nossa luta é com as nossas fraquezas. Então, por isso que Jesus disse para os 3 discípulos, né? Lá no Getsemane, Pedro, Tiago e João: vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque nós precisamos da presença do Espírito Santo, para que possamos vencer todas as batalhas que vêm a nós, né? Versículo 17 diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vós, disse Jesus, né? Então, os discípulos viram Jesus cheio do Espírito Santo, fazendo obras, milagres, né? Eles viram como o Espírito Santo é vida. Mas Jesus promete para os discípulos que eles também iriam ser cheios do Espírito, assim como ele era cheio do Espírito, né? Então, essa promessa é para todos os cristãos, né? Versículo 17: o Espírito vive com vocês, estará em vós. É para todos nós cristãos essa promessa de sermos cheios do Espírito, né? Promessa maravilhosa que Deus dá, né? Sermos completos nele, né? Nós, com a presença de Jesus, nós podemos ter um consolo verdadeiro. Só Jesus, só o Espírito Santo pode verdadeiramente nos consolar, né? Os discípulos tinham prazer de estar com Jesus Cristo, né? Ele andava com Jesus, eles tinham prazer em estar junto em tudo que ele fazia. Então, Jesus queria que essa alegria de andar com ele permanecesse, por isso que estava orando ao Pai para que enviasse o Espírito Santo para estar junto com eles, né? Então Jesus Cristo estaria junto com os discípulos, né? Através do Espírito Santo, né? Que encheu os seus corações, né? Não tem nada mais prazeroso do que estarmos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, né? O versículo 18 diz o seguinte: versículo 18 diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, disse aqui. Então, órfão, sem pai, né? Muitas pessoas, muitos órfãos, né? Existem. Mas Jesus falou assim: não vou deixar vocês sós. O verdadeiro amigo nunca abandona o seu amigo. O nosso verdadeiro amigo, Jesus Cristo, ele não vai deixar nunca, gente. E ele tem prazer, Jesus tem prazer em estar conosco. Ele é vida. Versículo 19 diz assim, né? Aqui no versículo: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Então Jesus é vida. Paulo disse assim: meu viver é Cristo. Então, a verdadeira vida é conhecer a Jesus, né? Estar junto com Jesus, estar cheio da presença de Jesus, porque Jesus é vida, né? A alegria de viver é Cristo. Essa é a alegria de viver, né? E ele disse em Hebreus 13:5: não te deixarei, jamais te abandonarei.
Então, Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona. É nós que nos abandonamos muitas vezes Ele, mas Ele nunca nos abandona. Ele faz de tudo, através de todas as coisas. Ele faz de tudo para aproximar de nós, né? Isso Ele fez quando Jesus veio para dar a sua vida por nós, aproximou de nós, né? Então, com certeza, Ele faz de tudo para estar conosco, né? O segundo ponto é amado pelo Pai. Versículo 19 diz o seguinte: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também me verão. Vós me vereis, o mundo não verá mais, mas vocês vão me ver. Quando Jesus morreu, o mundo não viu mais a Jesus Cristo. Os discípulos viram Jesus ressurreto. Quando ele ressuscitou, apareceu para os discípulos. Mas Jesus disse aos discípulos, principalmente para o Tomé: bem-aventurados, felizes, aqueles que não me viram e creram. Então, está se referindo a nós, né? Que nós não vimos, mas todos os que se achegam a Jesus enxergam bem a Jesus com olhos espirituais. A certeza de que Jesus está dentro, né, de olhos espirituais. Essa convicção, quando recebemos a Jesus, Jesus está vivo, Ele vive em meu coração. Essa convicção nós temos. Então, temos a certeza de que Jesus está presente, né, e atuando em minha vida e no mundo, né? Então, essa certeza que Ele nos dá por causa da presença dele em nossos corações. 20, naquele dia, versículo 20, diz: naquele dia compreenderão que estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Naquele dia, no momento de maior tristeza dos discípulos, quando Jesus foi crucificado, aí Jesus apareceu lá naquele meio onde o pessoal estava chorando, triste. Jesus ressurreto apareceu ali no meio, né? Naquele dia eles puderam ver o poder de Deus. Disse Jesus no versículo 20: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês, né? Quando eu encontrar Jesus ressurreto, né? Então, quando a gente encontra com Jesus, né? Quando nós encontramos com Jesus, nós ficamos ligados ao Pai e ao Espírito Santo, né? E aqui no versículo 21 a 24, me manifestarei a Ele, diz aqui, né? 21 a 24. Quem tem os meus mandamentos, eles obedecem. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós iremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então a pergunta desse Judas, que não é um Iscariote, outro discípulo, né? Por que vai aparecer só nós e não os outros? Jesus falou: não, todos que obedecem a palavra vai ter a presença do Pai, todos nós, né? Disse Jesus Cristo, não é só vocês não, né? Então, e diz: me manifestarei a Ele. Então, todos aqueles que
amam a palavra de Deus através da sua palavra, né? A semente da palavra, né, começa a ter ligação com o Pai, e como diz no versículo 24, né? Então, 23, né? Faremos nele morada, isso aqui, né? Versículo 23, finalzinho. Faremos nele morada. Que privilégio, né? Deus, terceiro ponto é Deus triuno. Imagine só, Deus triuno habitando em nossos corações, né? É um privilégio. Para Deus habitar, precisa ser um lugar santo, né? Nós somos criados para sermos templos do Espírito Santo. Quando Jesus entra em nossa vida, né, pela sua obra na cruz, nós somos santificados, somos purificados, nos tornamos templos do Espírito Santo, e Ele passa a habitar em nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Uma coisa até inimaginável, mas é o que a palavra diz. Aqui diz, né, versículo 23, no finalzinho. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Nós, quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, morando em nossos corações, né? Imagine só Deus morando em nós. Então, temos a Deus, o que mais nós precisamos? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Porque Deus está habitando dentro de nós, né? Versículo 26 diz o seguinte, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quando eu aceitei a Jesus, eu ouvia tantas histórias, né, de Jesus, mas eu comecei a entender quando o Espírito Santo começou a habitar na minha vida. E Ele ensina todas as coisas que nós precisamos para a salvação, né? Ontem mesmo eu estava conversando com minha mãe, e aí eu estava contando algumas questões, alguns problemas, né? Para ela, leves, né? Porque aí ela chegou e falou assim: mas sim, você confia em Deus, né? E vai estar tudo bem, tudo bem. Realmente essa fé singela, né? Quando a gente confia nele, o Espírito Santo ensina todas as coisas que nós precisamos para a salvação, né? O Espírito Santo habitando em nós. Então, que diz: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Então, quando eu sou fraco, que sou forte, disse Paulo, né? Ele conheceu a sua fraqueza e o poder de Deus manifestou a ele. Então, todo aquele que se humilha diante de Deus reconhece que sem Deus não é nada. Deus vai honrar e abençoar com a sua presença, né? E o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, dirige a nossa vida. Que coisa maravilhosa isso, né? Sermos dirigidos pelo Espírito Santo, né? Versículo 27 diz o seguinte, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Deixa-vos a paz. É fantástico isso, né? O que Deus faz. Ele deu a sua vida por nós. Ele estava lá a ponto de ser crucificado, mas
Ele estava pensando em nós. Que coisa incrível, né? Ele que estava para passar o sofrimento, e ele deseja abençoar a nós. Aqui diz: deixe-vos a paz. Ele estava preocupado. Vocês vão sentir a minha falta, mas olha, vou deixar minha paz com vocês. Esse é o Espírito de Deus, né? Mesmo ele quando ama, ele preocupa por nós, não é? Ele estava pensando em cada um de nós. Ele pensa em nós, né? E só essa paz, só Deus pode nos dar, e ninguém pode tirar essa paz de nós, essa alegria, essa paz que Deus dá. Ninguém pode. Paz é shalom, né? Ninguém pode tirar essa paz dos nossos corações. É tremendo isso, né? Só Deus, né? Para agir dessa forma. Só Jesus, no momento de sua dor, de sofrimento, ele veio abençoar, se preocupar com cada um de nós, né? Versículo 31 diz o seguinte: todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que o que eu faço, o que meu Pai me ordenou. Levante-se e vamos. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. O mundo saiba. Então, a preocupação de Jesus, né? O desejo de Deus é que todo mundo saiba, todo mundo tenha a sua paz, todo mundo seja cheio da sua presença, cheio do Espírito, não é? Primeira coisa, nós pensamos sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre o Espírito Santo. É outro consolador disso. Jesus, quando estava aqui, ele era o consolador dos discípulos. Ele que dava a segurança. Mas ele manda o Espírito Santo para substituí-lo, né? No lugar do Jesus que estava fisicamente aqui. O Espírito Santo que foi dado a nós estará em vós. Que coisa maravilhosa! Sermos a habitação do Espírito Santo, templos do Espírito Santo. Aonde está a igreja? A igreja se encontra aonde estiver o cristão, aí, templo do Espírito, a presença de Jesus, de Deus está lá, né? Não vos deixareis órfãos, não te deixarei, jamais te abandonarei. Nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Esse é o Espírito Santo, estará sempre. No versículo 16 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei a ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É maravilhoso, né? Isso. Eles nunca vai me deixar. Amado pelo Pai, vós me vereis. Bem-aventurados que não viram, não creram no nosso caso. Não viram fisicamente, mas vemos espiritualmente. Certeza de que Jesus está vivo, e graças a Ele também posso viver a vida aqui, com a vida que Ele nos dá. Naquele dia, quando encontro com Jesus Cristo, quando Paulo encontrou com Jesus Cristo, ele mudou totalmente a sua vida, como de perseguidor aos cristãos, como embaixador, missionário, maior missionário, é considerado maior missionário, Paulo, né? E Jesus falou que manifesta às pessoas, ele se manifesta às pessoas que obedecem, seguem a sua palavra, né? Então ele se manifesta em nós e através de nós também. E
em terceiro lugar, falando sobre Deus triuno. Faremos nele morada. Deus morando em nós, habitando em nossos corações e ensinando todas as coisas. Que coisa tremenda! O Espírito Santo habitando, Ele moldando o nosso caráter, nos transformando cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E deixa-nos a paz. Ninguém pode roubar essa paz que temos dentro de nós. Para que o mundo saiba, Deus amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16, né? Ele ama e convida a todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu os aliviarei. Convide a todos, né? Ele, a partir dos discípulos, ele queria alcançar todos nós, né? Então, o Espírito Santo veio através da oração de Jesus Cristo, através da intercessão de Jesus, veio a nós para substituir a presença física de Jesus, né? Ontem fui para visitar minha mãe, mas ela, eu já falei isso, já contei isso, mas ela, quando perdeu uma filha de 3 anos, filha amada, eu lembro perfeitamente, eu tinha 6 anos de idade, eu lembro minha mãe de vestido preto, meu pai tentando consolar e ela chorando, né, apoiada no muro. E ela, quando faleceu a minha irmã, quando tinha 3 anos, minha mãe ficou lá a noite inteira, lá no necrotério. Tinha várias pessoas mortas lá, estava no necrotério, e ela lá ficou velando a noite inteira. Não conseguiu sair de perto da minha irmã, né? E ela não sentiu medo nenhum. Tendo tantas pessoas mortas lá no necrotério, ela está na frente do corpo da minha irmã. Ela não sentiu medo, sentiu uma paz, um consolo de Deus. E ali ela conseguiu passar por isso, dor no coração, mas ela conseguiu suportar tudo isso, graças ao Espírito Santo habitando. Ela se tornou uma pessoa cheia do Espírito Santo. E até hoje, com 103 anos, lá na clínica onde ela se encontra, ela irradia o amor de Deus. Ela ama. Ontem eu estava falando, todos aqui são pessoas muito boas. As enfermeiras falam assim, ela que é boa. Muito amada, muito querida. Orando pela família, pelos amigos, pela igreja. Cantamos junto, oramos, né? Lemos a palavra e ela estava toda feliz, né? Sabe? Segurando forte a minha mão. Pedir orações para ela, né? É muito bom ver o que Deus faz. Espírito Santo habitando e dando frutos através dela, né? Então, através de nós, Deus pode dar frutos também, não é? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de recebermos a Jesus, sermos transformados, sermos cheios da Tua presença, cheios do Espírito, Senhor Deus, que possamos cada vez mais estarmos mais e mais cheios da Tua presença para levar a mensagem da salvação para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Que nós possamos viver essa vida de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma música? Sobre o Espírito Santo. Pedir para que Jesus, Espírito Santo, encha as nossas vidas, transforme as nossas vidas, né?
esperança viva, a presença eu provei o mais doce amor que liberta do ser e a vergonha desfaz. A presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém, né? Sermos cheios da tua presença, né? No dia a dia é o melhor que a gente pode experimentar, né? Para que possamos permitir, né? Que Ele atue enchendo as nossas vidas. Vamos ficar de pé para essa bênção e receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.